Bom dia, sexto. Hoje a gente vai iniciar um capítulo novo do nosso livro, que é o capítulo 7. Mas antes, eu vou passar com vocês pelas questões que ficaram para cá da página 104 e 105, para que a gente possa finalizar o capítulo 6, que é sobre a célula. Então, para esse momento da nossa aula, eu preciso que vocês peguem o livro de vocês e abram na página 104, para a gente realizar a correção dessas atividades. Então, vamos lá. Eu vou ler os exercícios, vou apontar a resposta correta e vou explicar por que é essa resposta. Lembrando que vocês também vão ter acesso a esse gabarito na nossa sala virtual. Então, vamos lá. Na primeira questão, pergunta assim. Cada ocorrência, destruição de mitocôndrias e centríolos na célula seriam comprometidas, respectivamente, quais funções? Lembrando que, respectivamente, diz respeito à ordem que as questões devem estar colocadas. Então, a gente tem que achar a alternativa que fala primeiro da consequência da destruição das mitocôndrias e depois da destruição dos centríolos. Então, vamos lá, as mitocôndrias. A principal função das mitocôndrias é a respiração celular. E através da respiração celular, ela gera energia para o resto das funções das outras organelas da célula. Então, vamos lá. Qual opção tem respiração celular como primeira alternativa? Nesse caso, é a letra D, que fala respiração celular. Agora vamos para o centríolo. O centríolo, ele auxilia na divisão celular, porque ele auxilia na formação das fibras, dos microtúbulos e tudo mais, para posicionar as organelas dentro da célula. Então, ele ajuda na divisão celular, na reorganização da célula. Então, qual alternativa que tem isso? Vamos ver se a letra D, que já fala da respiração celular, tem isso. E ela tem. Então, está na ordem de respiração celular e divisão celular. Então, para número 1, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora para o número 2. Os organismos como os caranguejos, os gatos, as amebas e as bactérias possuem em comum as seguintes estruturas. Então, vamos lá. Caranguejo, gato, aí tudo bem, né? Ser humanos seres complexos, eucariotos. Mas agora, amebas e bactérias. Eles têm em comum. Lembra que eu falei que algumas células têm a maioria das organelas em comum? A maioria das organelas que as células têm em comum são os ribossomos. Porque a gente vê que o que muda de uma célula para outra, por exemplo, é a presença de carioteca, que é a presença da membrana que envolve o núcleo. Se é uma célula vegetal, ela tem um vacúolo maior, ela tem cloroplastos, mas aqui ele não falou de nenhum animal ou de nenhum ser que tem uma célula que possui células vegetais. Então, o que eles têm em comum, além do ribossomo, é que toda célula tem membrana plasmática. A premissa é que uma célula está separada do meio externo, e essa separação é feita pela membrana plasmática. Então, a alternativa que tem ribossomo e membrana plasmática é a alternativa correta. No caso, a gente está falando da letra E, na número 2. Agora vamos para o número 3. Pergunta assim. As funções de digestão intracelular, respiração celular e transporte intracelular são desempenhadas, respectivamente, por estruturas denominadas. Então, vamos lá. Digestão celular, lisossomo. Respiração celular, mitocôndria. A gente já viu isso no número 1. E transporte intracelular é o retículo. Então, vamos lá. Qual que é a alternativa que tem essas alternativas nesta sequência? A letra D. Então, a letra D é a alternativa correta da número 3. Na número 4, fala sobre um breve texto dizendo assim, eu vou ler para vocês. O fígado é o órgão crucial do metabolismo de substâncias químicas no interior do nosso corpo, provenientes da alimentação diária, de fármacos ou drogas recreativas, como álcool. Essas substâncias promovem a intoxicação corporal e, portanto, devem ser transformadas em produtos menos danosos, facilitando a sua eliminação pelos rins e pela urina. Em virtude do papel de desintoxicante exercido pelas células hepáticas, podemos concluir que elas são ricas em
Então, elas precisam ser ricas em uma certa organela que ajudem ela nesse metabolismo. Vamos por eliminação. Não dá para ser mitocôndria, porque a mitocôndria faz a respiração celular, ela não tem uma função ligada a isso que o texto fala. Não dá para ser os centríolos, porque os centríolos também não têm uma relação com esse tipo de ação que é dada no enunciado, eles ajudam na divisão celular. Aí a gente fica entre os retículos endoplasmáticos e os lisossomos. Um dos retículos, ele não participa disso, porque ele ajuda a produzir proteína, que é o rugoso. Então, a gente ficou já entre o retículo endoplasmático liso e os lisossomos. Nesse caso, a gente está se referindo ao retículo endoplasmático liso. Por quê? Porque os lisossomos eles ajudam na digestão de outras moléculas que entram na célula. Já o retículo endoplasmático liso, ele ajuda no processamento. Viram a diferença? Então, na número 4, a correta, a que a gente deve marcar, é a letra A. A gente já está agora passando para a página 105. A gente vai agora para a questão número 5. Vamos lá. Na número 5, o enunciado fala assim. O retículo endoplasmático geralmente tem suas porções classificadas em granular e agranular. Granular, sendo aqui tem os grânulos, o rugoso, e a agranular, aqui não tem, o liso. A porção do retículo chamada de granular ou rugosa está relacionada à produção de proteínas e recebe essa denominação em virtude da presença de, como eu já falei no enunciado, de alguns ribossomos que estão aderidos à parede do retículo para auxiliar ele nessa função. Então, ribossomos aderidos, na número 5, a letra correta é a letra D. Na número 6, o enunciado diz assim. Em algumas células de defesa do nosso corpo, é possível observar uma grande quantidade de lisossomos. Isso se deve ao fato dessas organelas. Vamos lá. Primeiro, o lisossomo ele faz digestão celular, intracelular, que é a digestão que ocorre dentro da célula. Então, não é a letra A, porque ele não faz respiração. Não é a letra B, porque ele não faz produção de proteína. Também não é a letra C, porque ele não está relacionado à produção de lipídios. E também não é a letra E, porque não é ele que ajuda na oxidação das substâncias. A gente já viu que tem outra organela para isso, que são os peroxissomos. Lembra, Oxidação, peroxissomos. Então, só sobrou a letra D, que começa falando que ele realiza, sim, a digestão intracelular. Processo fundamental para a realização da fagocitose. Então, na número 6, a letra correta é a letra D. Vamos para 7. A droga clorafenicol tem efeito antibiótico para impedir que os ribossomos das bactérias realizem sua função. O efeito imediato desse antibiótico sobre as bactérias sensíveis a ele é inibir a síntese de... Então, vamos lá. Se ele está parando os ribossomos ajudam na produção de proteína. Lembra que eles estão lá aderidos à parede do retículo endoplasmático, rugoso. Então, se esse antibiótico para uma bactéria através de inviabilizar, de parar a ação dos ribossomos, ele está matando, ele está proibindo, ele está agindo ali, interrompendo a síntese de proteínas que são importantes para a bactéria sobreviver. Nesse caso, então, a gente marca a letra C. Então, aqui vamos para o número 8, a gente está finalizando a correção. Vamos lá. O retículo endoplasmático rugoso é responsável pela síntese e pelo transporte de proteínas. No entanto, a síntese proteica é realizada pelos grânulos que são aderidos a eles, denominados de... Mais uma vez, a gente está numa pergunta muito parecida com a da número 5. Eles são denominados ribossomos. Esses grânulos que estão no retículo rugoso são os ribossomos. Praticamente a mesma pergunta ali da número 5. Agora vamos finalizar com a 9. O colágeno é uma proteína existente na pele. A sequência de organelas envolvidas respectivamente na produção, no transporte e na secreção dessa proteína é... Então, a gente está falando de proteína porque ela é produzida. O que produz proteína são os ribossomos. Então, vamos lá.
Produção, ribossomos. Quem vai atuar no transporte? O retículo. Lembra que o ribossomo está aderido na parede do retículo? Então, enquanto ele vai fazendo, o retículo já vai cuidando desse transporte. E o retículo está perto do complexo de Golgi. E o complexo de Golgi recebe essa proteína do retículo para mandá-la para fora da célula. Então, a sequência correta seria a que está na letra A. Ribossomo, retículo endoplasmático, complexo de Golgi. Então, agora que a gente finalizou a correção da página 104 e 105, vocês vão continuar com o livro para a gente continuar agora com um novo capítulo. Nesse novo capítulo, a gente vai falar sobre tecidos. Tecidos são o primeiro nível de organização após as células. Lembra que lá no começo a gente falou sobre os níveis de organização? Então, por exemplo, a gente tem moléculas, essas moléculas vão se aderindo e se organizando para formar a célula. A célula ela se organiza em estrutura menor para formar um tecido. Os tecidos se organizam para formar os órgãos. Os conjuntos de órgãos vão formar um sistema. E um sistema completo forma um organismo. No caso, se a gente quiser dar o exemplo, o ser humano. Então, agora que a gente já sabe o que é a célula, já sabe como foi o processo, né? Como ela evoluiu, como ela surgiu, como ela se organiza, quais são as funções das suas organelas. Agora a gente vai ver o próximo nível de organização, que é a célula se juntando para formar um tecido. A gente vai ver o que é tecido, quais são os tipos de tecido, e tudo isso a gente vai ver nesse capítulo 7. A gente vai ter essa aula e a próxima para falar sobre esses tecidos. Então vamos lá. Vamos começar com o que é o tecido. Tecido é um conjunto de células que tem alguma função específica e se agrupam em alguma parte do nosso organismo. Por exemplo, a pele, toda a extensão da nossa pele, é um tipo de tecido. As células são organizadas postas, né, bem colocadas uma do lado da outra para formar uma camada uniforme. Então, é um tecido. A definição de tecido está lá na página 107, no primeiro parágrafo. Fala assim: tecido é um conjunto de células especializadas que realizam alguma função. As células do tecido podem estar unidas ou separadas por uma substância de composição particular chamada substância intracelular. Então, o que acontece? Enquanto a gente for ver o que é tecido e quais são esses tecidos, a gente vai também observar que eles se comportam, né? Eles têm formatos diferentes, eles têm células diferentes que os compõem, e às vezes, tem alguns casos, em que essas células, ao invés de estarem certinhas assim, uma do lado da outra, como eu dei o exemplo da pele, elas estão mais espaçadas, elas têm formatos diferentes. Quando elas estão mais espaçadas, né, que é mais distante, com um espaço maior entre elas, esse líquido que fica entre uma célula e outra é chamado de substância intracelular, ou intercelular, que é entre as células. Então vamos ler esse pequeno quadrinho que eu coloquei aqui para vocês. Existem muitos tipos de células com diferentes formas e funções, foi o que eu acabei de falar, né, no corpo humano. Essas células são organizadas em grupos e elas trabalham de uma maneira, né, em conjunto para desempenhar uma função em especial. E todas essas células que se organizam nesse primeiro nível de organização, elas formam tecidos. Existem alguns tipos de tecido, a gente vai ver isso depois que a gente vê, né, sobre a composição dos tecidos. Só que, ainda aí na página 107, vocês conseguem ver, por exemplo, vou mostrar para vocês, os tecidos musculares, aqui, né, que são responsáveis pela ação mecânica. A gente tem tecido conjuntivo, tecido nervoso, que acaba formando os neurônios. E a gente tem o tecido epitelial, que é o que a gente vai ver nessa primeira aula também. Aqui nessa outra tela, eu coloquei para vocês alguns exemplos de tecido, né, onde a gente encontra alguns tecidos. O tecido nervoso, né, que são as células nervosas. A gente tem um tecido ósseo, que forma os nossos ossos.
tecido cartilaginoso que forma as cartilagens, o tecido conjuntivo. A gente também vai falar nessa aula hoje de um tecido em especial, que é o epitelial. A gente vai ver como as células são organizadas, quais são as suas funções. Então, vamos caminhar para isso. Vamos lá. Tecido epitelial. No tecido epitelial, as células, geralmente, elas estão em camadas. Essa camada ela pode ser chamada de simples, quando ela é única, é uma camada única, ou de estratificada, quando é uma camada, são várias camadas de células. Essa imagem que eu coloquei aqui está na página 108. É essa figura aqui. Vocês podem ver ela na página 108. Aí eu estou falando de algumas formas que a gente pode encontrar essas camadas epiteliais ou esses formatos de célula. Por exemplo, a gente tem um epitélio pseudoestratificado, pseudo de falso, falso estratificado. Por quê? As células elas são mais longas, mais alongadas. Você vê que é só uma célula, ela tem somente um núcleo. Só que a forma como ela está colocada, né, o mosaico que é formado entre as células que estão aqui, dão a impressão de que ele tem mais de uma camada, mas é só uma camada com essa organização, formando esse mosaico que dá essa impressão. Por isso é pseudoestratificado. Esse tipo de epitélio é encontrado na mucosa do nosso nariz. A gente também tem um epitélio que é simples, que é o epitélio do pulmão, por exemplo. O epitélio simples, pavimentoso, quer dizer que ele é simples, né, que é só uma camada. Pavimentoso porque as células parecem de pavimento, porque elas são achatadas. A gente já tem também um epitélio simples, que se chama prismático. É parecido com esse daqui, só que as células não dão essa ilusão. Prismático porque ele parece um prisma, ele é longo. Já falando em diferentes formatos, a gente também pode achar o epitélio simples, que é só uma camada de células, só que essas células em formato cúbico, como por exemplo de túbulos, formando um túbulo. E a gente pode também ver os epitélios que são estratificados, que são os epitélios que têm mais de uma camada de célula. A gente tem o epitélio prismático, que é esse epitélio, só que com mais camadas de célula. Vê aqui que ele é estratificado. E a gente tem o pavimentoso estratificado, que é como se fosse vários pavimentos colocados um acima do outro. Essas funções, essas formas que são diferentes, elas também auxiliam nas funções que são diferentes para cada tipo de célula, né? Para cada tipo de local em que essas células são encontradas. A gente vai ver que o tecido epitelial, ele pode ser encontrado de dois tipos. Ele pode ser chamado de revestimento ou glandular. Um tecido de revestimento, um epitélio de revestimento, ele tem como principal função a proteção, né, que é revestir, e por algumas vezes também absorver os nutrientes, o que é o oposto do epitélio glandular. Porque o epitélio glandular, ele forma glândulas. Essas glândulas, elas vão produzir algo. Então, elas armazenam e secretam alguma substância, o epitélio glandular. No epitélio glandular, por exemplo, as células podem produzir uma substância, guardar na cavidade que elas formam, né? E depois secretar. Como eu disse, a gente vai ver hoje o tecido epitelial e as suas duas formas em que ele pode ser encontrado, do revestimento ou a glandular. O epitélio de revestimento já começa a ser tratado na página 109. Tecido, TEC é a abreviação de tecido epitelial de revestimento. Vamos para as principais funções desse tipo de tecido. Ele tem como principal função, né, como eu disse antes, revestir e proteger. No caso da pele, a pele é um tecido epitelial de revestimento. Ela protege o corpo, ela é uma barreira. A pele, vamos usar ela como exemplo de novo, ela também evita, né, ela ajuda na perda de líquidos corporais. Ela impede que a nossa composição de água evapore mais facilmente. Ela forma a epiderme, que é a pele,
que é a camada mais externa da pele. Também ajuda, revestindo os órgãos internos. As células do tecido epitelial ficam muito próximas umas das outras. Quando uma célula é muito próxima uma das outras, a gente diz que elas estão justapostas. Quer dizer que é uma bem certinha, bem pertinho uma da outra. O tipo de tecido que a gente está falando, que é o tecido epitelial, ele é avascular. Ele não tem vasos. Os vasos que a gente vê, por exemplo, na nossa pele, que a gente consegue ver, tipo, você é tão branquinho que dá para ver os seus vasos. Esses vasos, eles estão abaixo da camada de pele, abaixo do tecido epitelial, mais profundo. Só porque você consegue ver, não quer dizer que está localizado onde você acha que está localizado. E, por vezes, a nossa pele também age, no sentido, na função de absorção de substâncias. Por exemplo, se você passa um creme, o creme não vai ficar eternamente aqui, ele é absorvido pela pele. No nosso organismo por dentro, as paredes, dos órgãos, elas também precisam absorver alguns nutrientes. Então, é nesse sentido que o tecido epitelial também faz a função de absorção. Como eu disse antes, a gente tem um tecido epitelial de revestimento e o glandular. A gente acabou de falar das funções do de revestimento, das suas diferenciações. Agora a gente vai falar do glandular. O tecido epitelial glandular, ele forma as glândulas. A gente tem as glândulas sebáceas, que são as glândulas que produzem suor. A gente tem vários tipos de glândulas. A gente tem as glândulas lacrimais, que produzem a lágrima. A gente tem as nossas glândulas hormonais, que produzem os hormônios. Então, aqui, eu citei alguns exemplos. E de acordo com como essa glândula age, como essa glândula produz e excreta, e joga para fora o que ela produz, ela pode ser classificada em exócrina, endócrina ou mista. As glândulas exócrinas, elas têm canais que ligam ela com o epitélio de revestimento dela. Então, tem um epitélio e tem uma glândula aqui, abaixo do epitélio. Essa glândula, formada pelo tecido desse epitélio, ela tem dutos que transportam o que ela produz para o epitélio. Então, por exemplo, as glândulas que produzem o suor, elas são glândulas exócrinas. Então, tudo que elas produzem, elas lançam para fora, elas conseguem transportar. Já as glândulas endócrinas, geralmente elas produzem hormônios e elas não têm dutos que ajudam a levar a substância que elas produzem para fora. Para levar o que elas produzem para fora, elas contam com vasos sanguíneos, com o que irriga a região lá onde elas estão localizadas. E as glândulas mistas, elas fazem tanto a função de uma glândula exócrina quanto a função de uma glândula endócrina ao mesmo tempo. Então, para a gente fixar esse conteúdo que a gente viu hoje, eu vou deixar para casa a parte dos exercícios que tem o nome de exercícios à memória. Eles estão na página 102, 111 e 112. Pode ser realizado no próprio livro, fazer do exercício 1 até o exercício 5, para a gente fazer a correção e dar continuidade na nossa próxima aula.